Tá, vamos completar a nossa edição, cumprindo o que a gente prometeu. Nós vamos ler aqui agora a carta de defesa do cidadão Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, que está sendo julgado nesse julgamento que eu insisto em dizer que é totalmente estranho, porque é um suposto crime, um suposto golpe. Isso não existe, tem que ter provas, é disso que se trata. O julgamento está rodando, está andando, estão sendo analisados os lados, daqui a pouco fala a defesa, e o Alexandre de Moraes, que é o relator, leu agora há pouco um relatório da Procuradoria-Geral da República, dizendo que Bolsonaro não concretizou o golpe, o suposto golpe, por resistência de membros do Exército e da Aeronáutica, disse o ministro Alexandre de Moraes. Então, agora eu quero apresentar na íntegra a carta que Jair Bolsonaro está colocando perante a sociedade em sua defesa. Veja, ouça o que o Bolsonaro tem a dizer. Então a carta diz o seguinte, o título é Jair Bolsonaro e seus julgamentos. Esse julgamento, que está sendo iniciado hoje em Brasília, trata-se da maior perseguição político-judicial da história do Brasil, motivada por claros interesses políticos para impedir que eu participe e ganhe a eleição presidencial de 2026. Jamais, diz Bolsonaro, um ex-presidente da República teve sua vida pessoal, financeira e política devassada de maneira vil e implacável, como acontece comigo, sem que encontrem uma única prova de qualquer ato ilícito de minha parte. Na devassa pessoal, fiscal e financeira, não encontraram um único vestígio, mínimo que fosse, de corrupção. Me acusam de um crime que jamais cometi, uma suposta tentativa de golpe de Estado. Como todos nós sabemos, suposta tentativa não é uma tentativa. Suposto crime não é crime. Sempre agi nas 4 linhas da Constituição. Sempre, diz Jair Bolsonaro. Todo o processo jurídico atual contra mim é uma aberração jamais vista. Investigações do atual processo que demoram 6 anos sem prazo de previsão de término. Pessoas foram e são presas e coagidas para fazer delação premiada para salvar suas famílias. As defesas são cerceadas, as investigações correm em segredo de justiça e realizadas prisões arbitrárias. Sobre a isenção dos julgadores, Jair Bolsonaro diz que a avaliação de uma denúncia contra um ex-presidente da República é feita tão somente por uma turma do Supremo Tribunal Federal e não pelo plenário da Corte. E na bancada dos julgadores, 2 conhecidos desafetos meus e um terceiro elemento que foi advogado do meu adversário eleitoral em 2022. O relator do processo, Alexandre de Moraes, é ao mesmo tempo vítima, investigador e julgador de sua própria causa, uma outra aberração, uma verdadeira jabuticaba judicial, impensável e inimaginável em verdadeiras democracias e num pleno Estado democrático de direito. Sobre as provas, essas provas que a acusação nos mostram se baseiam numa única delação premiada, mas na verdade em 11 versões dessa única delação premiada que foi sendo modificada ao longo dos anos por pressão dos inquisidores e suas permanentes ameaças à integridade física, moral e familiar do delator. Qual seria então a verdadeira delação dentre essas 11? A primeira, a última, todas ou nenhuma delas? O pequeno prazo para a defesa analisar mais de 1.200 páginas é uma afronta ao direito de defesa. A estratégia da acusação foi a de encaminhar um calhamaço de informações com pouco prazo para análise das provas, entre aspas, que estão incompletas. A celeridade do processo, uma vergonha, é o que tem sido mostrado na mídia. E é a isso que chamam de justiça? Bolsonaro diz, não estava em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, não foi encontrada nenhuma referência em meus celulares sobre a organização da manifestação e mesmo assim querem injustamente me vincular aos atos daquele dia que teriam a intenção de depor um governo eleito. Por fim, me acusam disso, mas não promoveram nenhuma investigação mais profunda sobre a postura do general Gonçalves Dias,
ministro-chefe do GCI, do novo governo Lula, homem de confiança do presidente recém-possado, filmado indicando a saída dos invasores do Palácio do Planalto, portanto conivente com os atos de vandalismo no local. Por fim, Jair Bolsonaro disse: apesar de todo o processo, apesar de todos esses anos, a democracia prevaleceu, não houve golpe de Estado, o candidato adversário tomou posse, eu saí do país, não estava aqui no dia 8 de janeiro e mesmo assim tentam me condenar. Sabem que se eu disputar a eleição presidencial de 2026, serei vitorioso e colocarei novamente o Brasil no rumo certo. E ele completa: confio na justiça. Senado Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, estamos aqui fazendo a nossa parte, dando a versão do Bolsonaro. As versões dos ministros do STF estão sendo colocadas pela mídia. Nós vamos acompanhar, o senhor e a senhora terá mais informações aqui no Clube do Tempo e Dinheiro, no nosso site e também durante todo o procedimento que vai estar previsto para se encerrar até amanhã, vai se prolongar até amanhã. E nós aqui do Tempo e Dinheiro estaremos cobrindo e acompanhando para melhor informar o senhor e a senhora que nos dão o carinho da sua atenção.